São 9h01, estamos de volta agora com o quadro O Seu Advogado Responde. Você pode participar pelo 2642-7776 ou então pelo nosso WhatsApp 975358647. Vamos dar o nosso bom dia para o doutor Jarbas Carvalho, que é o advogado do quadro O Seu Advogado Responde. Bom dia, doutor Jarbas. Bom dia, Wilson. Bom dia, telespectadores. Vamos para mais uma semana. Teresópolis, graças a Deus, mais ou menos resolvido as suas eleições. Por que Vamos mais caminhando. ou menos, né? Ainda temos dependência da Justiça, existem algumas coisas, mas já se foi falado bastante. A única coisa que o pessoal pode ter certeza é que não existe nova eleição. Nova eleição. Esse boato saiu ontem, né? Não, saiu desde o domingo mesmo. Não, porque vai ter nova eleição, porque o segundo colocado não pode assumir por causa da lei, não sei o quê. Só que os votos dados ao nosso prefeito eleito não, né? Ao doutor Mário Trincano, ele foi considerado voto nulo. Então, como ele foi considerado voto nulo, ele não consta para a votação. Então, o primeiro colocado foi o Luiz Ribeiro. O segundo colocado, Roberto Petto. Se o Luiz Ribeiro não pudesse assumir, aí sim teria uma coisa. Agora, se juridicamente o doutor Mário conseguir que a sua candidatura seja deferida, aí a votação dele passa a valer. Mas até por enquanto não é voto nulo. Então não tem valor. Então, eleição, né? Como tem advogado eleitoral em Teresópolis, né? Fico impressionado. Ontem mesmo... Seus interesses, né? Eu fazia a cobertura da primeira sessão da Câmara depois da eleição, conversava até com o presidente e conversei com vários advogados. Muitos deles diziam, não, vai ter nova eleição, vai ter nova eleição. Aí eu já estava pensando no trabalho que nós teremos passar para os nossos telespectadores a nova eleição. Mas com certeza não, né, doutor Jarbas? Não, de maneira nenhuma. Não há o porquê. Foi bem claro, os votos foram considerados nulos. Então ele não entra na contagem. Votos em branco e nulo não entra na contagem. Ok, então vamos às perguntas dos nossos telespectadores dentro do quadro O Seu Advogado Responde. Olá, doutor, bom dia. Gostaria de saber como devo fazer para que tenha direito a uma nova perícia no INSS, né, do INSS, já que o médico disse que eu estou apto a voltar a trabalhar, mas o meu médico disse que não, já que sofri um acidente de moto e a minha perna ainda dói muito. Pode requerer outra perícia, doutor? O que acontece, Wilson? Se ele estiver dentro dos 30 dias de prazo, ele pode recorrer, o próprio INSS vai dar um recurso, existe recurso administrativo de 1 a 2 recursos. E comprovando, ele vai ser mantido o auxílio-doença dele. Caso ele não concorde com isso, ele vai entrar na justiça e o perito do juiz vai ser dado. É algo que a gente tem, infelizmente foi o que eu falo... Dezenas e dezenas de casos. Não, a gente aumentou lá no escritório nos últimos 2 anos, quase 70% o auxílio-doença. Auxílio-doença, sendo questionado... no Poder Judiciário Federal. E com mais de 95% de ganho de causa. 95% é um índice muito alto. Um índice muito alto. Muito alto. Saindo do auxílio-doença do INSS, vamos para a aposentadoria. Estou prestes a me aposentar, só que não tenho todos os registros de empresas em que trabalhei, porque perdi uma das carteiras. Como devo proceder para ter esses registros? É o caso de perda de carteira de trabalho e que não consta nos registros do Instituto Nacional de Seguridade Social. Wilson, a primeira coisa que ele deve fazer é ver se ele ainda tem os contra-cheques dele, da época, essas coisas todas. Segundo, procurar o contador que atendia a empresa na época. No caso de Teresópolis, cidade pequena, às vezes não existe muita dificuldade para ver se consegue o livro de funcionários, essas coisas todas. A terceira coisa seria colegas de trabalho para, no caso de ter que ajuizar uma ação, servirem de testemunhas para configurar o trabalho dele lá sem problema nenhum. Falando em contra-cheques, quer dizer,
É só procurar. O contra-cheque já é uma prova? Já serve uma prova. O INSS aceita contra-cheque? Em 90% dos casos, sim. Desde que eles dê para ver que é um contra-cheque antigo, todas essas coisas, né, Wilson? Agora, recibo de RPA também é aceito? Recibo, por exemplo, de uma empresa que não dos anos 70, por exemplo. Tem que ser aceito, Wilson. Não pode. Tem que ser aceito. Tem que ser aceito. Ou normalmente a justiça aceita. Às vezes o INSS não tem pessoas com condições de atestar a veracidade daquilo, mas a justiça tem peritos para atestar a veracidade do recibo. Ok. Agora temos aqui, trabalho numa empresa que não pagou minhas férias por 2 anos. Como devo cobrar férias por 2 anos? Como é que funciona? O que acontece? Ele, inclusive, tem direito à segunda férias vencida. Quando ele tem uma férias mais de 2 anos vencida, ele tem direito a essa férias em dobro. Sim. Tá? Então, o trabalhador tem direito a uma férias, é isso? Uhum. Aí venceu outras férias. Ele fica com 2. E o trabalhador não deixou ele de férias ainda, nem pagou. Certo. Então, o que ocorre? Espera aí Desculpa. que... Mas aí. o que ocorre? Ele tem uma férias vencida. Venceu a segunda, essa férias que estava vencida, que já está vencida há 2 anos, ele tem direito a ela em dobro. Ah, sim. Então, Ele tem direito a ela em dobro. E tem direito a outra férias normalmente. Ou seja, a férias, vamos dizer, a férias de 2015... a férias de 2014. 2015, que já estava vencida. Venceu em 2015 uma férias. Agora, em 2016, já venceu a segunda. Então, a férias de 2015, ele tem direito em dobro. A férias de 2016, ele vai tirar também, vai receber normalmente. Como fazer isso para receber? Em condições normais, se ele não quer perder o emprego, é conversar com o patrão. Patrão, eu tenho direito a tem receber esse essas problema férias. de perder o emprego, Se né? não, ele é motivo, inclusive, para, como eu costumo dizer, para a demissão do patrão. É a ação rescisória, que o empregado demite o patrão tendo o direito a receber todos os direitos como se ele estivesse sendo demitido normalmente. Agora, como é que é essa demissão do patrão, né? Ou essa rescisão por parte... Rescisão indireta. A rescisão indireta por parte do empregado. É doutor porque o patrão não está cumprindo com as suas obrigações, então o empregado tem direito. Da mesma maneira que o patrão tem direito, quando o empregado não cumpre com as suas obrigações de demiti-lo, ele tem também como fazer isso com o patrão. Essa E ele demissão vai é feita receber onde? normal, ele vai entrar na justiça, entra com a ação, o juiz determina e o patrão vai ter que pagar. Agora, não é demorada essa ação na justiça? O Wilson, veja bem, de uma maneira geral, a Justiça do Trabalho não é algo assim muito demorado, mas dependendo da necessidade da pessoa, é demorado assim. Mas é algo que se resolve no máximo com 1 ano de prazo. 1 ano, né? Se for Mas, haver recursos, essas coisas aí, para todas. sacar o fundo de garantia também só depois desse 1 ano, né? Normalmente, quando acabou tudo. Com quantas contribuições para o Instituto Nacional de Seguridade Social tem o direito ao auxílio-doença e ao salário maternidade? É uma telespectadora do bairro do Alto. O que ocorre, Wilson? Isso aí já é algo assim bem antigo. A pessoa tem que ter pelo menos mais de 10 meses. Por quê? Senão, ficou grávida, foi lá, um amigo foi, assinou a carteira para receber o auxílio natalidade. Então não pode. Tem que ter mais de 10 meses. Ou seja, depois que ela entrou no trabalho, ela tem o direito, pelo menos tenha trabalhado mais de 1 mês, ela vai ter direito. Sendo que agora o governo está querendo fazer umas modificações nessas novas modificações, eu também tenho que talvez dar nessas primeiras coisas, se mudou de 10 meses, foi para 1 ano, mas se mudou. Eu acredito que essa não tenha mudado. Mas agora eles estão querendo fazer com 1 ano e meio só, que a pessoa tenha recolhido o INSS 1 ano e meio. 18 contribuições. Para auxílio-doença, para tudo. Eles estão querendo, como se a pessoa, a não ser que seja um caso de um acidente de trabalho. Se não for acidente de trabalho, a pessoa não tenha direito ao auxílio-doença. Como vai ser isso, eu não sei. Aí a pessoa não tem direito, é complicado, entendeu? Agora, nós estamos com um índice de desemprego muito grande, com quantos meses de não contribuição para o INSS o trabalhador perde direitos a benefícios?
Olha, você quando passa de 12 meses, você perde o seu direito a benefício. O trabalhador que tiver, por exemplo, com 10 meses já sem contribuir pelo INSS, ele, a partir do 11º mês, ele deve procurar ir lá e contribuir pelo menos uns 2, 3 meses. Para revalidar essa por carência. mais um ano. Ok. Tem uma dívida com uma operadora de telefonia celular, isso é muito comum, hein? A qual essa pessoa que é devedora não recusa a pagar. Porém, ela reclama que a operadora liga para a casa dela até às 11 horas da noite. Ela pergunta, isso é legal, doutor? Não, ela deve registrar isso até mesmo quando falar com a pessoa, peraí, vocês já passaram das 10, a lei proíbe ligação depois. A proibição é a partir das 10? A partir das 10 ou a partir das 20 horas? Eu acho que é a partir das 20 horas. Sim, mas ela diz que liga 11 horas da noite. Mas ela já deve registrar isso e anotar o nome com quem ela está falando, o dia, a hora, tudo bonitinho e entrar com a ação, porque isso vai configurar um dano moral tranquilamente, apesar de que nós estamos enfrentando atualmente, por parte de vários juízes, como se eles não quisessem, não, estão fazendo o juizado civil de indústria para se viver, como se fosse uma madeira de se viver, para entrar com a ação para ficar ganhando dinheiro lá. Olha, o advogado, evidentemente, que ele vive daquilo. Sim. Evidentemente. E a pessoa, poxa, se a empresa errou, evidentemente que tem direito. Então, eles estão querendo não dar valores, não tipificar dano moral em determinadas coisas, ou então tipificar num valor muito ínfimo. E as empresas estão ganhando no macro. Eu sempre falei isso, é algo que isso aí já está provado no mundo inteiro. Nós vivemos num mundo capitalista. Nós vivemos num mundo globalizado. Hoje, a única maneira das empresas agirem da maneira correta é na hora que elas forem dividir os seus dividendos com os seus acionistas. Se isso diminuir, os acionistas vão em cima dos administradores e vão cobrar por que diminuiu. Para melhorar a qualidade de serviço prestado. Melhorar a lucratividade também. Então, infelizmente, nós temos grande parte do nosso judiciário não reconhecendo o dano moral ou dano moral muito pequeno. Muito pequeno, porque eles estão achando que aumentou o volume muito grande de enriquecimento. Enriquecimento sem causa. Sem causa. Agora, a última de hoje, tenho carteira assinada, mas não recebo o vale transporte. O empregador é obrigado a me dar, doutor? E qual o percentual que é descontado do meu salário? O percentual que o vale transporte é obrigatório, e o percentual é 8% sobre o valor desconto do empregado. Do seu salário. 8% do seu salário. Então, vamos dizer que ele ganha um salário mínimo. Ele vai ter descontado 8% daquele salário do valor do vale transporte. Agora, veja bem, o vale transporte tem que haver a necessidade dele receber. Se ele mora perto do trabalho, ele não vai receber vale transporte. Com certeza. Quer dizer, mora na Tenente Luiz Meireles, ali na entrada do bairro de São Pedro, e trabalha na Várzea, teria? Complicado, né? É muito perto, né? Muito perto, né? Mas tem que ver a distância, né? Eu não tenho essa nuance da distância, é algo que eu vou dar uma pesquisada depois. Eu tenho a noção da distância. Por exemplo, eu posso dizer até em ponto de ônibus seria 1, 2, 3, 4 pontos. No máximo. Quer dizer, mas é um assunto a nível de exemplo que eu estou dando. Doutor Jarbas, eu gostaria que o senhor colocasse no ar o seu endereço e o telefone do seu escritório. Muito obrigado. Obrigado, Wilson. Obrigado, telespectadores. Mas a telespectadora está pedindo o seu endereço. O endereço é Avenida Delfim Moreira, 604, sala 203, o telefone fixo 2643-1319 e o celular 99879-3118. Ok. São 9 horas e 16 minutos. Lembrando, doutor Jarbas, encerrando aqui o nosso quadro dessa semana, que o quadro Seu Advogado Responde, hoje, dia 4 de outubro, faz 1 ano. Passou rapidinho, né? Passou bem rápido, pô. Eu
Eu tinha noção que era agora em outubro, mas não tinha noção do dia. Dia 4 de outubro. Doutor Jarva, muito obrigado. Até a próxima semana. Obrigado, Wilson, e muito obrigado a todos que nos deram esse um ano de audiência muito importante para a gente. Ok, nós vamos agora a um brevíssimo intervalo comercial. Eu volto daqui a pouco dando continuidade ao programa Bom Dia Cidade. E o quadro Seu Advogado Responde volta na próxima semana e você pode mandar sua pergunta pelo 2642-7776 ou então pelo nosso WhatsApp 97535-8647. Continue com a gente.